Muito bem, pessoal, vamos voltando ao nosso curso de Direito Tributário, hoje com o tema do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que também não deixa de ser um imposto um tanto complexo, ainda que menos do que o ICMS, que foi o nosso tema anterior. Então vamos lá, o nosso roteiro será o seguinte, vamos estudar a hipótese de incidência do IPI, seus respectivos aspectos. Vamos falar um pouquinho sobre o caráter extrafiscal desse tributo e depois vamos falar também sobre as questões da seletividade e da não cumulatividade, que são princípios constitucionais que orientam o imposto sobre produtos industrializados. Então vamos lá, começando aqui com um panorama sobre a legislação relevante. Vocês verão que há aqui uma certa salada legislativa, né, em relação ao IPI. Por quê? Pelo seguinte, por ordem cronológica, como eu coloquei aqui, existe uma lei ordinária de regência do IPI, que é de 1964, a lei número 4.502. Reparem que essa lei é anterior ao próprio Código Tributário Nacional. Obviamente, também o Código Tributário, CTN, traz alguns artigos dispondo, naquilo que é a matéria reservada à lei complementar, sobre o IPI. Código Tributário, no que toca ao IPI, e também a Lei 4.502, foram ambos recepcionados pela Constituição Federal de 1988, ela própria trazendo também algumas disposições atinentes ao IPI, além da própria atribuição de competências à União Federal para instituir o tributo. Por fim, nós temos também uma série de disposições sobre o IPI previstas no decreto número 7.212 de 2010, decreto que é a norma regulamentar infralegal do IPI, mais conhecido como RIP, Regulamento do IPI. Bom, esses os 4 diplomas normativos de referência sobre esse tributo. Né? Lembrando que essa ordem aqui, que vocês veem na tela, é uma ordem apenas cronológica, não é uma ordem hierárquica. Do ponto de vista hierárquico, nós temos, por cima de todos, a Constituição Federal. Abaixo da Constituição, o Código Tributário e a Lei número 4.502. Abaixo do Código Tributário e da lei, teríamos então finalmente o decreto. Lembrando que em caso de conflito entre esses diplomas normativos, aquele que está acima sempre prevalece sobre aquele que está abaixo. Mas vamos lá então, vamos partindo para a análise da hipótese de incidência do IPI. Começando, como sempre, com o aspecto material, o núcleo da hipótese de incidência desse imposto. Esse núcleo, reparem bem, já nos é dado pela própria Constituição Federal no artigo 153, inciso 4º, que atribui a competência para a instituição do imposto à União Federal. Dispõe a Constituição que compete à União instituir impostos sobre produtos industrializados. Ora, a própria denominação constitucional imposto sobre produtos industrializados já nos dá uma pista sobre o núcleo da hipótese de incidência. Trata-se da atividade que consiste na industrialização de produtos. Bom, mas o que é exatamente industrializar para fins tributários? Nós vamos descobrir isso lendo o artigo 46, parágrafo único do Código Tributário. Repare, 46 estabelece que o imposto de competência da União sobre produtos industrializados tem como fato gerador. Então vem as 3 hipóteses de fato gerador do tributo. No parágrafo único temos um conceito legal de industrialização. Reparem, para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. Portanto, estão sujeitos à incidência do IPI produtos que sofram um processo de industrialização, ou seja,
sofram modificações na sua natureza ou finalidade ou um aperfeiçoamento para consumo. Por exemplo, imagine um caso simples. Imagine que você é um produtor de chocolates. Você compra a matéria-prima, açúcar, manteiga de cacau e cacau em pó. Integra no seu processo produtivo esses 3 produtos que vão se transformar em uma barra de chocolate. Ora, houve aí evidentemente uma modificação na natureza dos insumos que foram utilizados para produzir aquela barra de chocolate. Os insumos deixaram de ser manteiga de cacau, cacau em pó e açúcar e passaram a ser uma barra de chocolate. Ponto. Modificação da natureza, portanto, houve aí um processo de industrialização. Agora, aperfeiçoamento para consumo. Imagine o seguinte exemplo. Vamos pegar um grão, arroz. Tá? O arroz sai do campo com a casca, chega até a distribuidora, ensacadora, e na distribuidora esse arroz é, digamos, descascado e polido, parbolizado, como se diz tecnicamente. Houve aí não uma modificação de natureza do arroz, mas houve o quê? Houve um aperfeiçoamento do produto para fins de consumo, o que configura também industrialização para fins de incidência do IPI. É para evitar dúvidas quanto a esse conceito de industrialização que o artigo 46, no parágrafo único, tenta delimitá-lo para fins, repito, apenas tributários quanto à incidência do IPI. Agora vamos seguindo em frente, pessoal. Mais um detalhe sobre a incidência, o aspecto material do IPI. Vamos voltar para o artigo 46 do CTN e vamos dar uma olhada nas 3 hipóteses de incidência desse imposto. Vamos lá. O imposto de competência da União sobre produtos industrializados tem como fato gerador o desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira. A sua saída do estabelecimento é que se refere o parágrafo único do artigo 51. Isso aqui seria a saída do estabelecimento produtor, tá? E 3, a sua arrematação quando apreendido ou abandonado e levado a leilão. O que chama atenção aqui é o seguinte, é a hipótese prevista no inciso 1º, a incidência do IPI no desembaraço aduaneiro de produto importado. Qual é a industrialização exatamente que ocorre no mero desembaraço aduaneiro? Não ocorre. O que se tem aqui no artigo 46, inciso 1º do CTN, é uma previsão que, na prática, transforma o IPI num imposto aduaneiro, semelhante a um imposto de importação. Ora, isso conflita, evidentemente, com o que parece ser a natureza própria do aspecto material da hipótese de incidência do IPI, a industrialização. Não há industrialização no simples desembaraço aduaneiro, isso é uma coisa óbvia. A pergunta, então, é a seguinte, poderia o CTN, diante do disposto no artigo 153, inciso 4º da Constituição Federal, estabelecer essa hipótese de incidência? Aí existem inúmeras posições doutrinárias e jurisprudenciais. Devo dizer a vocês que a maior parte da doutrina de direito constitucional e de direito tributário no Brasil entende que é inconstitucional, portanto, nula, a previsão do artigo 46, inciso 1º do CTN. Não incide esse imposto sobre a mera importação. Quanto à jurisprudência, a situação é um pouco mais confusa. Até pouco tempo atrás havia um precedente muito bem estabelecido no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, dispondo que não há incidência de IPI na mera importação. Só há incidência do imposto na importação se a importação for agregada de industrialização. Importa-se e industrializa-se o produto, aí sim. Mas a mera importação não daria causa à incidência do IPI. Essa jurisprudência
não é todavia segura, ela oscila de acordo com o posicionamento individual dos ministros do STJ que julgam a matéria. Quanto ao STF, Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima decisória nesse caso, porque envolve matéria constitucional, posso dizer o seguinte: existem alguns precedentes do STF proibindo a incidência do IPI sobre simples importação. E existe um recurso extraordinário com repercussão geral pendente de julgamento na Corte. Esse que eu coloquei aqui na tela para vocês. O recurso extraordinário número 946-648 de Santa Catarina. Nesse recurso extraordinário, a Corte deve finalmente pacificar e unificar o entendimento quanto a essa incidência. É possível que, talvez em poucos meses, esse recurso seja julgado, uma vez que ele já está concluso para o relator do processo. Por enquanto, ficamos assim. Para boa parte da doutrina, não é possível incidência do IPI sobre mera importação. Há precedentes nesse sentido na jurisprudência do STJ e também na jurisprudência do STF, mas esta jurisprudência ainda não está pacificada porque há ainda algumas decisões dissonantes. Pacificação ocorrerá depois que o STF julgar esse recurso extraordinário, cujo número está na tela, se quiserem acompanhá-lo. Bom, isso o aspecto material da hipótese de incidência do IPI. A princípio, o imposto deve incidir sobre processos de industrialização. Ponto. Vamos em frente agora. O aspecto temporal da hipótese de incidência. O aspecto temporal está previsto no artigo 46 do CTN e, obviamente, comporta algumas variações conforme a hipótese de incidência dentre aquelas previstas no artigo 45. Regra geral, considera-se que o imposto incide na saída do estabelecimento, no momento da saída do estabelecimento produtor, no momento do desembaraço aduaneiro, para quem defende a tese de que esse imposto incide também apenas sobre o desembaraço, ou no momento da arrematação, no caso de bens arrematados. Seguindo em frente, vamos agora para o aspecto espacial da hipótese de incidência. Aqui realmente não tem nenhum mistério, tá? O artigo 153, inciso 4º, como já vimos, estabelece que esse imposto é de competência da União Federal, portanto, ele incide sobre todo o território nacional. Ponto. Aspecto mais interessante agora e mais complexo de IPI é o quantitativo. Aspecto quantitativo da hipótese de incidência. O regramento básico aqui é aquele dado pelo artigo 47 do Código Tributário, dispositivo que estabelece a base de cálculo do imposto. Vocês podem conferir que existem aqui várias possibilidades quanto à base de cálculo do IPI, possibilidades essas que nós podemos resumir da seguinte maneira. Primeiro ponto. Base de cálculo do IPI na importação. Nesse caso, a base de cálculo é composta pelo preço normal do produto, mais o imposto de importação, mais eventuais taxas alfandegárias, mais os encargos cambiais. Sobre tudo isso incide o imposto na importação. Depois, no caso de industrialização, hipótese mais comum, de incidência do IPI, na industrialização, o imposto incide sobre o valor da operação de industrialização ou sobre o preço da mercadoria final no momento da sua saída do estabelecimento produtor. Por fim, na arrematação, evidentemente, o imposto incide sobre o próprio preço da arrematação. Por aí se calcula o quantum debitor do tributo. Agora, a base de cálculo é um dos elementos do aspecto quantitativo. Outro elemento extremamente importante diz respeito agora às alíquotas incidentes sobre a base de cálculo. Vejam, quanto às alíquotas, temos aqui uma situação também algo complexa, pelo seguinte.
Primeiro, o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelece que é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas do imposto enumerado nos incisos 1º, 2º, 4º e 5º. Ora, no inciso 4º do artigo 153, nós temos o quê? O IPI. Então, primeiro ponto, as alíquotas do IPI não precisam ser alteradas por lei, elas podem ser alteradas por um simples decreto do Poder Executivo. Isso porque o imposto tem uma característica de extra-fiscalidade que nós vamos abordar mais adiante. Depois, seguindo adiante, ali no 153, nós vamos ver o parágrafo 3º desse dispositivo constitucional, que estabelece o seguinte: o imposto previsto no inciso 4º, de novo, IPI, será seletivo em função da essencialidade do produto. Será não cumulativo, compensando o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Inciso 3º, não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Temos aí, portanto, uma imunidade constitucional às exportações. Inciso 4º, o IPI terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto na forma da lei. Bom, o que se tem aqui? Primeiro ponto, além da questão da alteração das alíquotas pelo próprio Poder Executivo, a questão da seletividade. Reparem que a seletividade é um comando constitucional, não é uma opção ao legislador, é um comando que tem que ser obedecido. Aliás, um comando que reproduz aquilo que já está previsto no artigo 48 do CTN, que vocês podem conferir aqui na parte de baixo. Artigo 48 do CTN dispõe que o imposto é seletivo, em função da essencialidade dos produtos. Então, basicamente, a seletividade ela impõe que se faça uma graduação das alíquotas do IPI, tributando-se com alíquotas menores os produtos de consumo que são mais essenciais, tributando-se com alíquotas maiores aqueles produtos que não são essenciais, os produtos supérfluos, de luxo, etc. Então, se vocês abrirem na internet a tabela de incidência do IPI, a chamada TIP, que estabelece as alíquotas para cada uma das categorias de produtos industrializados, uma tabela enorme, vocês verão que as alíquotas incidentes sobre produtos considerados mais essenciais, por exemplo, alimentos básicos, etc., são mais baixas do que as alíquotas incidentes sobre produtos supérfluos ou de luxo, como, por exemplo, perfumes, bebidas alcoólicas, etc., etc. Tudo isso obedecendo, evidente, ao princípio da seletividade. Outro ponto que tem que ficar claro em relação ao IPI é que nos termos do artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal, o IPI é um dos impostos que está excepcionado do princípio da anterioridade. Eu digo aqui, da anterioridade anual. Vocês estão lembrados, né? O princípio da anterioridade é aquele princípio segundo o qual quaisquer modificações que impliquem em majoração da carga tributária de um tributo, modificações na base de cálculo, nas alíquotas, etc., só podem entrar em vigor no ano fiscal seguinte àquele em que a lei que altera e majora o tributo for publicado. Isso para que o contribuinte possa, né, se precaver economicamente de um aumento do tributo. Esse princípio da anterioridade anual é também chamado, um tanto informalmente, de princípio da não surpresa, né? Para impedir que o contribuinte seja de repente surpreendido com um aumento de tributo, exige-se que esse aumento, seja por alteração de base de cálculo ou de alíquota ou de qualquer outro elemento, tenha vigência, tenha, na verdade, eficácia apenas no ano posterior, no exercício fiscal seguinte, melhor dizendo, ao da lei em que for publicada. Agora, este princípio não atinge o IPI, porque o artigo 150, parágrafo 1º, explicitamente excepciona o IPI desse princípio. Excepciona da anterioridade anual,
todavia não excepciona da anterioridade nonagesimal. Então, o IPI, qualquer alteração que implique majoração do IPI, alteração de alíquota, de base de cálculo, etc., pode entrar em vigor 90 dias após a publicação do ato normativo que majorou o tributo. Não é preciso esperar o ano fiscal seguinte, mas é preciso esperar esse lapso de 90 dias, também para que o contribuinte não seja surpreendido de imediato com um aumento do IPI. Ficamos assim, então. Quanto à anterioridade, o IPI não obedece à anterioridade anual, mas obedece à anterioridade nonagesimal. Por que tudo isso? Basicamente, tudo isso se deve ao caráter extrafiscal do IPI. Isso mais a isenção ou a imunidade constitucional, as exportações e a redução da incidência do IPI na aquisição de bens de capital, tudo isso faz parte do pacote da extrafiscalidade. Tudo que vocês leem aqui no parágrafo 3º do artigo 153. Porque o IPI é um imposto que não tem apenas finalidade arrecadatória. Ele tem também a finalidade de servir, até certo ponto, como instrumento da política econômica do governo. Por isso, se permitir que suas alíquotas sejam alteradas por decreto, por isso excepcioná-lo do princípio da anterioridade anual e etc., para que ele possa cumprir a sua função como instrumento, digamos assim, de execução da política econômica do governo, sempre que isso seja necessário. Agora vamos seguindo em frente. Ainda no aspecto quantitativo da hipótese de incidência, temos aqui um outro mandamento constitucional importante, que é aquele contido no inciso 2º do artigo 153, parágrafo 3º da Constituição Federal, o princípio da não cumulatividade. Aqui é basicamente o mesmo princípio, a mesma lógica do princípio da não cumulatividade no ICMS, que nós já havíamos analisado. Reparem aqui no que dispõe a Constituição. O imposto previsto no inciso 4º será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. E a não cumulatividade ela é trabalhada de maneira mais detalhada pelo Decreto 7.212 de 2010, o regulamento do IPI. Lá no final do decreto. Vejam só o artigo 225. A não cumulatividade é efetivada pelo sistema de crédito do imposto relativo a produtos entrados no estabelecimento do contribuinte, para ser abatido do que for devido pelos produtos dele saídos, num mesmo período, conforme estabelecido neste capítulo do decreto, evidentemente. Basicamente, resumindo, como é que funciona? Muito semelhante ao ICMS. O princípio da não cumulatividade acaba transformando o IPI numa espécie de tributo sobre o valor agregado. A ideia aqui é que em cada uma das etapas do processo produtivo, o IPI incida apenas sobre o valor que for agregado em cada uma dessas etapas. E se faz, para tanto, uma sistemática de creditamento, na qual o IPI pago na operação industrial anterior é lançado como um crédito a favor de quem vai processar o produto na operação posterior, para que se faça uma compensação contábil. Mais ou menos como eu coloquei aqui nessa tabela simplificada para explicar, para, na verdade, ilustrar essa mecânica. Vamos ver o seguinte, operação 1. Na primeira operação de industrialização, o produto vale R$1.000, incide um IPI de 15%, que equivale a R$150 de IPI, valor do imposto. Aí esse produto segue para a operação 2. Na operação 2, agrega-se valor ao produto, ele passa a valer R$1.300. Os mesmos 15% de IPI incidentes resultariam no pagamento de um valor de R$195 de IPI na operação 2. Resultariam não fosse o princípio da não cumulatividade. Por quê? Porque aqueles R$150 que foram pagos de imposto na operação 1 são lançados como crédito em favor do contribuinte na operação 2. Então, na operação 2, o cálculo do imposto é o seguinte:
Você pega os R$ 195, subtrai o crédito de 150 e o valor devido de IPI na operação 2, o valor real devido, será de apenas R$ 45, ou seja, tributa-se tão somente o valor agregado ao produto na operação 2. Então, essa sistemática básica da não cumulatividade que acaba, entre aspas, transformando o IPI em algo próximo a um tributo sobre valor agregado. Seguindo em frente agora, vamos para o aspecto pessoal da hipótese de incidência do IPI. Podemos ver aqui o dispositivo do Código Tributário, artigo 51 do CTN, que estabelece quem é o contribuinte do imposto, quem deve ser considerado contribuinte. Lendo aqui o artigo 51, nós rapidamente detectamos que são contribuintes ou sujeitos passivos do imposto o importador, o industrial ou o comerciante que seja fornecedor do importador ou do industrial e também o arrematante. Quanto à sujeição ativa, quem é que pode cobrar o tributo? Evidentemente, essa sujeição ativa pertence à União Federal, a quem compete instituir o IPI e a quem também arrecada esse imposto. Por fim, pessoal, ainda no aspecto pessoal, é preciso mencionar que desde 1996 é possível a substituição tributária no IPI. Isso está previsto no artigo 35 da Lei nº 4.502 de 64, que foi todavia modificado pela Lei nº 9.430 de 96. Mas vamos ficar aqui com a 4.502, que já incorpora essas modificações. Reparem que o artigo 35, inciso 2º da Lei 4.502, estabelece a possibilidade de substituição tributária. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte substituto o transportador com relação aos produtos tributados que transportar desacompanhados da documentação comprobatória de sua procedência, qualquer possuidor com relação aos produtos tributados cuja posse mantiver para fins de venda ou industrialização nas mesmas condições da linha anterior. A novidade vem agora, na linha C desse dispositivo. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte substituto ou industrial ou equiparado, mediante requerimento, nas operações anteriores, concomitantes ou posteriores às saídas que promover, nas hipóteses e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal. É especificamente essa linha C o que permite estabelecer de maneira ampla o regime de substituição tributária regressiva ou progressiva do IPI. Aqui funciona mais ou menos do mesmo modo, a lógica interna é mais ou menos a mesma da substituição no ICMS. A substituição pode ser regressiva, vocês devem estar lembrados. A regressiva é aquela em que o substituto recolhe o imposto que era devido nas operações anteriores. E ela pode também ser, como indica aqui a linha C, progressiva, ou seja, progressiva é aquela substituição tributária na qual o contribuinte, o substituto, na verdade, recolhe o imposto que será devido nas operações futuras. Nesse caso, faz aí o próprio fisco faz um cálculo sobre qual seria a base de cálculo dessas operações futuras para fins de recolhimento do tributo na substituição progressiva. A diferença mais importante, tá, em relação à substituição no ICMS diz respeito à questão da opcionalidade. No ICMS, a substituição se impõe. O fisco é que vai decidir quando haverá substituição tributária, não é uma decisão do contribuinte. Já no IPI, não. No IPI, a substituição tributária é um regime de recolhimento que depende de uma opção do contribuinte. O contribuinte precisa requisitar a sua inclusão nesse regime, desde que, claro, preencha as condições dispostas pela Receita Federal.
Bom, pessoal, com isso, com essas observações finais, terminamos o nosso sobrevoo sobre o imposto de produtos industrializados. Mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos.